Wendel Marchetti. Bom dia, Marcão. O Joaquim foi comprado no Cuiabá em euros pela apocalíptica gestão anterior e agora vendido em dólares. Meu Deus. O Wendel, olha, vamos lá. O mais importante aí é o valor final da operação, mas vamos lá. Vamos colocar o caso do Joaquim rapidamente aqui para você, tá? Os valores investidos pelo Rueda no Joaquim foram absurdos. Né? Os valores da operação Joaquim foram altíssimos. 70% do Joaquim, o Santos gastou muito dinheiro no Joaquim, mas muito dinheiro. Agora, sobre a negociação do Joaquim, que ontem o Santos comunicou oficialmente e disse, inclusive, ter sido a maior venda de um zagueiro da história. Eu acho que o Santos, ele dentro daquilo que ele tinha de propostas, eu acho que ele conseguiu talvez a melhor solução. Eu explico por quê, né? Porque você tem ali três frentes. Você tem o pagamento da dívida com o próprio Cuiabá, você tem o pagamento da dívida com o Tigres do México pelo Soteldo e você tem o recebimento de um valor no ato da venda que também é importante para o fôlego financeiro do Santos. Então você tem três situações ali que você resolve. Você tem um respiro financeiro que o Santos inclusive coloca que vai investir nos dois CTs, no CT Rei Pelé e também no Meninos da Vila. Você tem a quitação da dívida com o Tigres pelo Soteldo, que poderia gerar um transferban. A nota, inclusive, ali valoriza isso, falando que o valor, que é de 3 milhões de dólares, poderia chegar a 4 milhões e meio de dólares. Eu acho que não deixa de ser importante, né? Por mais que eu entendo que isso acabou sendo valorizado naquela nota, onde o clube coloca que o montante da negociação poderia chegar a 52 milhões de reais, olhando desta forma. Eu acho que ali exageraram, né? E você tem o próprio pagamento com o Cuiabá, né? E veja que o valor que o Santos, no final, deve ao Cuiabá é de 10 milhões e meio de reais. Olha que loucura, hein? O Santos comprou o Joaquim e ficou devendo ao Cuiabá 10 milhões e meio de reais. Então, assim, eu acho que a venda do Joaquim, ela alivia o Santos financeiramente, evita com que o Santos tenha que tirar dinheiro do próprio caixa e pagar Joaquim e pagar o próprio Soteldo. Então, eu não acho que foi um mau negócio. Não acho que foi um mau negócio. Agora, a forma como o Santos comprou o Joaquim foi um investimento muito alto para um zagueiro. Que bom que dentro de campo ele mostrou o seu potencial. O Joaquim é muito bom zagueiro. Por mais que esse ano tenha tido alguns momentos ruins e até foi criticado por nós, mas sempre que eu criticava o Joaquim, eu dizia, eu critico o Joaquim porque eu acredito nele. Eu acho que ele é um bom zagueiro. Mas muitas vezes aqui foi criticado pelo Varanda Futebol Debate porque fez jogos ruins, né? A gente sempre analisa o jogo, o momento e nunca a história do jogador. Então o Joaquim tem muito potencial, eu acho um belíssimo zagueiro. Que bom que tá seguindo um caminho melhor, ou seja, tá recebendo a sua valorização profissional. Acho que o Santos ganha, o Joaquim ganha. Agora, quem mais ganhou com tudo isso foi o Cuiabá. O Cuiabá vai levantar uma estátua pro Rueda. O Cuiabá que tá fazendo um novo CT, tá melhorando a sua estrutura. O novo CT do Cuiabá vai se chamar Andrés Rueda. Ih, mamãe! O novo CT do Cuiabá vai ter o nome de Andrés Rueda. Porque o que o Rueda fez pro Cuiabá, nenhum dirigente do Cuiabá nunca vai fazer. Entre Joaquim e João Lucas, o Santos pagou ao Cuiabá 25 milhões de reais. É mole? É mole? Aliás, mais, né? Porque o Joaquim foi 18, depois mais 4, 22, 28 milhões de reais. 28, quase 30 milhões de reais é o que o Santos pagou pro Cuiabá para ter Joaquim e João Lucas. Então, meu amigo, o novo CT do Cuiabá vai se chamar Andrés Rueda. Andrés Rueda. É igual aquela iluminação do Água Santa. O Água Santa não tinha iluminação. Aí o Água Santa veio jogar na Vila Belmiro de graça, que o Rueda liberou a Vila Belmiro para eles. Depois o Água Santa encaixou 3 jogadores no Santos, Bruno Mezenga, Gabriel Inocêncio e Luan Dias. Um mês depois o Água Santa estava com refletor no seu estádio.
O nome do refletor do estádio do Água Santa se chama Andrés Rueda, o maior pai do Água Santa. Entendeu? O maior pai do Água Santa. E só da Santos Oficial, grande abraço. Alô, Fabiano Fará, grande abraço pra você. Tá mais sumido que perna de cobra, hein, ô Fabiano Fará? Faz tempo que a gente não se encontra ali na Vila Belmiro. Saudades também do amigo. Sabe que eu gosto muito do seu trabalho e posso dizer, né, que o Fará é um dos grandes amigos que nós fizemos aí na Crônica Esportiva. Tá voando o nosso Fará. Tá falando, CT Andrés Rueda é o melhor, Marcão. Saudades do amigo. Saudades minha também. Saudades de você também, meu caro Fabiano Fará, canal E Só da Santos. Um abraço pra você. Igor Diogo, bom dia, Marcão. Com todo respeito, o CRB é fraquíssimo dentro ou fora de casa. O que pega é a atitude dos jogadores e as escolhas de Carille durante o jogo. Se forem boas, a vitória é certa do Santos. Igor, volto a dizer, o Santos é superior ao CRB, mas é um CRB que está na Copa do Brasil, terá o Atlético Mineiro no meio de semana. É um CRB vice-campeão da Copa do Nordeste. E quando a gente olha a classificação geral do campeonato, dá uma olhada aqui, ó. O CRB tem um jogo a menos, então ele tem 23 pontos aqui, mas poderia ter 26, ó. A situação do CRB seria igual ali a do Operário, né? Ele tem um jogo a menos, então não acho que é um jogo tão fácil assim não, hein? Não acho que é um jogo tão fácil assim não, o jogo Santos e CRB, mas vou torcer demais porque seja 7-1 pro Santos. Tim Oliveira, bom dia, Marcão. Mirassol e Novo Horizontino estão em alta. Vai mudar muito, né? Vai mudar muito ali, ainda até o final do campeonato. Aliás, por exemplo, veja o caso da Ponte, né? A Ponte Preta com o Nelsinho Batista mudou radicalmente. Perdeu ontem, mas a Ponte acho que tem 5 vitórias jogando no Moisés Lucarelli com o Nelsinho, né? Então, veja que o campeonato ele vai mudando muito. O Avaí deu aquele up, né? E de repente já voltou ao seu lugar normal. Você percebe ali o Curitiba que ontem venceu ali no meio da tabela. Eu acho que o Mirassol, pelo que eu vi, o Mirassol vai ser um dos 4, tá? O Mirassol vai ser um dos 4. O América Mineiro eu tenho dúvidas. Mas se eu pudesse hoje colocar 4 times, eu acho que vai ser o seguinte. Santos, Sport, Mirassol e Goiás. Eu acho que vai ficar entre esses 4 times aí, tá? Mas volto a dizer, 2 eu tenho muita certeza. Santos e Sport. Outros 2 eu acho que vão brigar até o final. Sérgio DK, grande abraço pra você. Marcelo Ferlin, bom dia, manda um abraço pra Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alô, Rod, grande abraço pra você, Rod. Bom dia, Marcão, pra cima deles. Luiz Otávio, aliás, Luiz Gustavo Lima. A classificação da Série B oscila muito, é verdade. Muda demais, muda a todo momento, né? Vamos falar um pouquinho sobre o jogo? Daqui a pouquinho eu quero falar sobre Billy Arce. Acabou a novela Billy Arce, o jogador... Agora, foram 11 dias de novela. Se o Billy Arce não jogar nada, a mamãe, hein? Mamãe! Ô, Billy! Eu e você e eu, Billy. 11 dias falando de você, Billy. Se você chegar aqui e não fizer nada, você é um brincalhão, Billy. Não é possível, cara. Você precisa arrebentar no Santos. 11 dias falando de você, Billy. E tá chegando. E vai assinar. E volta. E chega problema do Once Caldas. E o empresário quer mudar a negociação. E vai comissão. E vem luvas. Ô, Billy, você tem que arrebentar, Billy. Não é possível, cara. 11 dias falando de você. A gente falou mais de você esse ano do que do Neymar, meu amigo. Não é possível, cara. Tem que arrebentar no Santos, hein, Billy Arce? Vai perguntar, você acredita, Marcão? Não. Ih, mamãe! Vamos torcer pro Billy Arce, né? O jogador tá contratado, já tá aí, tá treinando já com o restante do elenco. Aliás, se fala em 10 a 15 dias pro Billy Arce estar à disposição do treinador Fábio Carille, né? O Santos que aguarda a documentação do Once Caldas para regularizar o jogador no BID, claro, anunciar Billy Arce oficialmente. O Once Caldas ficou com 20% dos direitos econômicos do Billy Arce. Foi uma forma ali de resolver a questão com o clube colombiano e não ter problemas mais à frente. Portanto, o Santos fica com 51%, os empresários e o jogador ficam com 29% e o Once Caldas fica com 20% do passe do Billy Arce. Ele não joga desde o dia 30 de maio
Portanto, há 2 meses, Billy Arce não entra em campo. Então é um tempo bastante considerável, né? Que o Billy Arce não joga. Vamos torcer para que não seja aí um novo Johan Rulio. Aliás, muita gente falando que o Rulio seria melhor que o Billy Arce, né? Olha, o Rulio, que taticamente até corria bastante, um jogador esforçado e tal, mas tecnicamente era medonho, hein? O Rulio, tecnicamente muito ruim, né? Então se o Rulio for melhor que o Billy Arce, mamãe, hein? Eu confesso o seguinte, eu vi o Billy Arce jogando algumas vezes na Copa Sul-Americana, Libertadores da América. Veja que ele não era titular em todas as suas passagens nos clubes recentes, né? Vamos lá os números do Billy Arce, tá aqui, ó. 26 anos, 1,78 m, é um ponta esquerda, 9 clubes na carreira. Em 223 jogos, ele marcou 42 gols apenas. Então não é um goleador, não é aquele cara que faz tantos gols, né? 29 assistências. Ele passou pelo Independente Del Valle, aí foi vendido pro Brighton na Inglaterra, fez um contrato de 5 anos. O Brighton nunca colocou ele pra jogar, né? Ele foi conhecer lá a Inglaterra, passou frio e tal, mas nunca jogou no Brighton da Inglaterra. Aí foi emprestado pro Extremadura da Espanha, depois foi emprestado pro Emelec, aí foi emprestado pro Barcelona de Guayaquil, foi emprestado pro LDU, pro Peñarol, Deportivo Pasto e por último estava no Once Caldas, né? Em 2024 jogou 23 partidas, 19 como titular, 5 gols marcados e 2 assistências, né? Tá aí os números do jogador Billy Arce. Eu acho que a expectativa minha sobre o Billy Arce é muito pequena. Não acho que o Billy Arce seja melhor do que os jogadores que nós temos ali no elenco, como é o caso do Pedrinho, do Otero, Guilherme, até do próprio Wesley Patati, não vejo assim. Agora tá aí, né? Vamos torcer para que ele jogue. O Carille disse, atenção ao que disse o Carille, eu conheço muito bem esse jogador, mas vou conversar com ele para saber onde ele pode jogar. Ih, mamãe! Conhece mais ou menos, né? Alô, Carilão, você é um brincalhão, hein, Carilão? Você conhece mais ou menos o Billy Arce, hein? Não conhece muito não, hein? Aliás, o Carille, quando conhece o jogador, é um perigo, né? Porque ele conhecia muito o Serginho 2 anos maravilhosos e tá aí no que deu, né? O Carille adorava o Serginho 2 anos maravilhosos, conhecia o jogador do Japão, da Coreia do Sul, do Maringá, do Palmeiras, conhecia o Serginho na palma da mão. E olha o perigo aí, que coisa, hein? Muita gente chegando aqui no Varanda Futebol Debate.